Você é a namorada que os amigos dele simplesmente adoram, não é mesmo? A mulher que topa tudo, que nunca reclama, que bebe cerveja com a rapaziada e ainda acha graça daquela piada repetida sobre futebol. Você não é como as outras, aquelas ciumentas, as que ficam no pé, as dramáticas. Você é a namorada descolada, a diferentona. E eu preciso te contar um segredo que talvez você não queira ouvir. Você está sendo feita de trouxa em nível profissional, com honras e méritos. Essa fantasia de ser a mulher que não dá trabalho, a parceira de baixa manutenção, é a armadilha mais antiga e eficaz do Manual do Homem Medíocre. E o pior de tudo é que você não apenas caiu nela, como também se orgulha disso, achando que está ganhando o jogo. Deixa eu te explicar uma coisa, que a vida e anos de observação me ensinaram. Estudos de boteco, aqueles que não precisam de PhD para serem validados, mostram que 9 em cada 10 homens amam uma mulher de boa. Mas você já parou para se perguntar o verdadeiro motivo? Não é porque você é mais evoluída, mais segura de si ou espiritualmente superior. É porque você dá menos trabalho. Simples, direto e cruel. É porque você é mais fácil de administrar. A sua suposta qualidade é, na verdade, uma imensa conveniência para o conforto dele. Enquanto você se parabeniza por ser tão compreensiva, ele celebra a sorte de ter encontrado alguém que não exige o mínimo. Neste nosso encontro de hoje, nós vamos rasgar essa fantasia ridícula de Mulher Maravilha emocional. Vamos expor como a sua necessidade desesperada de parecer diferente e superior às outras mulheres está, na verdade, servindo de tapete de boas-vindas para a mediocridade, o desrespeito e o abandono emocional. Se você já se sentiu um pingo desconfortável com essa introdução, se uma vozinha aí dentro gritou um palavrão, então fique aqui, porque você precisa ouvir o resto. Se você já se identificou com essa situação, mesmo que só um pouquinho, quero que você faça um favor a si mesma e escreva aí nos comentários: História da minha vida. Vamos começar a colocar isso pra fora. Agora, vamos pintar o cenário completo, com todos os detalhes sórdidos que você finge não ver. Sexta-feira à noite. Você passou a semana inteira sonhando com um momento a sós, um jantar, um filme. Às 6 da tarde, o celular apita. É ele. Uma mensagem curta dizendo que vai pro bar com os amigos, um programa que surgiu de última hora. A sua reação? Você respira fundo, engole o desapontamento e responde com um emoji de joinha e um texto animado: "Curte aí, amor!" Ele chega em casa às 4 da manhã, cheirando a cerveja e fumaça, sem ter mandado uma única mensagem para saber se você estava bem. E como você o recebe? Com um copo d'água e um sorriso cansado, porque afinal ele precisa relaxar, ele merece se divertir. No domingo, o cenário não melhora. Ele acorda ao meio-dia e se planta no sofá para uma maratona de futebol que dura até o sol se pôr. Ele grita com o juiz, xinga o bandeirinha, comenta cada lance com uma sadia paixão que você não vê direcionada a você há meses. Ele mal olha na sua cara e quando você tenta puxar assunto, as respostas são monossilábicas. E aí você pensa, com aquela vozinha ingênua e autopiedosa na sua cabeça: "Ah, mas ele trabalha tanto durante a semana. Coitado, é o único momento de descanso dele. Eu não vou ser a megera que fica cobrando atenção. Eu sou diferente, eu entendo essas coisas. Eu sou uma parceira de verdade."
Amiga, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Entender o cansaço do seu parceiro é uma coisa. Aceitar ser um item de decoração na sua própria casa, fantasma no seu próprio relacionamento, é outra completamente diferente. Ele tem energia de sobra para se engajar por horas com o jogo na televisão, mas não tem 5 minutos de disposição para te perguntar como foi o seu dia, para ouvir sobre a sua vida. Para de romantizar o desprezo e chamar isso de independência. Isso não é ser independente, é ser invisível. Esse comportamento tem nome e eu chamo de Síndrome da Diferentona. É uma doença silenciosa que corrói a sua autoestima. Você olha para suas amigas que estabelecem limites, que exigem reciprocidade dos seus parceiros e você as julga. Você pensa, nossa, que drama desnecessário. Eu nunca faria um escândalo desses. E enquanto você se sente superior, sentada no seu pedestal imaginário de mulher bem resolvida, o seu relacionamento está morrendo de inanição. A planta do amor de vocês não é regada há tanto tempo que já virou um cacto seco. E você continua dizendo que ele tem uma beleza rústica. Você normalizou o inaceitável. Normalizou o esquecer de datas importantes, porque você se convenceu de que isso é uma bobagem superficial. Normalizou as piadinhas passivo-agressivas dele sobre a sua roupa, o seu cabelo, o seu trabalho, porque você precisa saber levar na esportiva, não é mesmo? Você normalizou ser a última pessoa na lista de prioridades dele, vindo muito depois do trabalho, dos amigos, do futebol, do videogame, do happy hour e até do cachorro do vizinho. Você se tornou um item opcional na vida de alguém para quem você deveria ser prioridade. E o pior é que você fez isso consigo mesma, em nome de um troféu que não existe, o de namorada mais legal do mundo. Conta aí nos comentários, sendo brutalmente honesta consigo mesma, em uma escala de 1 a 10, quanto essa situação toda te irritava quando você para de mentir para si mesma e pensa nela de verdade. Agora que o problema está claro como a luz do dia, vamos aprofundar a análise para entender as consequências devastadoras disso. Porque bancar a descolada não é só ruim, é perigoso para sua saúde mental e emocional. A primeira e mais grave consequência é que você se anula. Suas vontades, suas necessidades, seus sentimentos, seus sonhos, tudo é cuidadosamente varrido para debaixo de um tapete imaginário, o tapete da maturidade. Você pisa nesse tapete todos os dias, sorrindo, fingindo que está tudo limpo e organizado. Mas, amiga, uma hora, o lixo acumulado embaixo dele se torna uma montanha. E você vai tropeçar. E a queda, eu te garanto, é feia. A segunda consequência é que você ensina a ele exatamente como ele deve te tratar. Os relacionamentos são um espelho. Se você não se dá a mínima importância, por que diabos ele daria? Você está, com as suas próprias atitudes, dando a ele um manual de instruções detalhado sobre como te negligenciar e sair impune. E não pense que essa pressão para a mulher ser complacente e não incomodar é um fenômeno moderno nascido nas redes sociais. Essa é uma das correntes mais antigas que nos aprisionam. Mas a boa notícia é que sempre existiram mulheres que pegaram essa corrente, a arrebentaram e a usaram como chicote. Vamos pegar um exemplo histórico para tirar você desse torpor. Pense em Coco Chanel. Você realmente acha que ela construiu um império global sendo a boazinha, a que esperava a aprovação dos homens ao seu redor? Chanel não apenas revolucionou a moda, ela revolucionou o papel da mulher nos negócios e na sociedade. E ela fez isso porque era ferozmente, implacavelmente focada em suas próprias vontades, em sua própria visão de mundo.
Ela teve amantes, viveu romances intensos e turbulentos, mas ela nunca, em momento algum, se diminuiu para caber no mundo de um homem. Ela era o próprio mundo. Enquanto a sociedade esperava que ela fosse uma dama delicada e submissa, ela estava criando calças para mulheres, cortando o cabelo e, o mais importante, se tornando financeiramente independente. Ela não tinha tempo para ser a namorada descolada. Ela estava ocupada demais sendo uma lenda. Ela nos ensinou que a verdadeira elegância vem de dentro, da autoconfiança e não da aceitação passiva. Agora vamos voltar para a sua realidade e listar os sinais de alerta que você, a orgulhosa namorada descolada, ignora com maestria todos os dias. Preste atenção, porque isso é um diagnóstico. O primeiro sinal de alerta: você se tornou a advogada de defesa dele em tempo integral. Quando suas amigas, aquelas que realmente se importam com você, apontam um comportamento claramente escroto dele, a sua primeira reação não é refletir, é defendê-lo com unhas e dentes. Você cria desculpas elaboradas. Não, gente, ele não é assim. É que ele estava muito estressado no trabalho. Ou, vocês não entendem a nossa dinâmica. Ele só estava brincando. Você gasta mais energia justificando a mediocridade dele do que questionando por que você a aceita. O segundo sinal: os seus sentimentos se tornaram sinônimo de drama. Você comprou e internalizou a narrativa tóxica de que sentir ciúmes, saudade, carência ou qualquer outra emoção humana é um sinal de fraqueza, de desequilíbrio. Então, o que você faz? Você reprime. Você sente um nó na garganta, mas sorri. Você sente uma pontada de ciúmes, mas diz que confia plenamente. Você se transforma em uma atriz de Hollywood no palco do seu próprio relacionamento. E o Oscar que você ganha é o da mulher mais solitária do mundo. O terceiro e último sinal por hoje: o esforço é sempre, invariavelmente seu. É você quem planeja os programas de fim de semana para saírem da rotina. É você quem puxa os assuntos mais profundos. É você quem tenta apimentar a relação. É você quem se lembra de tudo e cuida de tudo. Ele, por outro lado, apenas existe. Ele é um passageiro no carro que você está dirigindo e ainda por cima nem se oferece para dividir a gasolina. E você aceita porque se convenceu de que homens são assim mesmo, que o cérebro deles funciona de outra forma. Isso não é biologia, amiga, é folga, é comodismo puro e simples. Vamos ver como isso funciona na prática, em um diálogo que talvez seja familiar demais para você. Imagina a cena. Ele chega todo animado e avisa que marcou uma viagem de fim de semana com os amigos. O único detalhe é que a viagem cai exatamente no fim de semana do aniversário de namoro de vocês. Ele chega e diz, com aquela voz manipuladora que mistura pedido de desculpas com elogio: "Poxa, amor, eu sei que é o nosso aniversário, mas você sabe como os caras são. Foi a única data que a gente conseguiu fechar. E você é tão incrível, você entende essas coisas, não é? Não é como a namorada do fulano que faria um escândalo gigantesco? É por isso que eu te amo, você é segura." E qual é a sua resposta reativa, aquela que você provavelmente dá? Você suspira, força um sorriso e diz: "Ah, claro, amor, sem problemas. A gente comemora depois. Vai lá, aproveita." E então você passa o fim de semana inteiro remoendo o ódio em silêncio, postando fotos antigas de vocês para fingir que está tudo bem. Agora, vamos reescrever essa cena. Vamos te dar uma voz assertiva, a voz que você deveria ter. Na mesma situação, a sua resposta seria:
Eu entendo perfeitamente a importância da sua viagem com seus amigos, de verdade. Mas o nosso aniversário de namoro também é muito importante para mim. E eu fiquei genuinamente chateada que você marcou essa viagem justamente nesta data e principalmente sem falar comigo antes. Não se trata de fazer escândalo, se trata de respeito e consideração com o nosso tempo e a nossa história. Nós precisamos encontrar uma solução juntos, porque esta data não é negociável para mim. Percebe a diferença? Na segunda versão, você não ataca. Não grita. Você expressa seus sentimentos, valida os dele, mas, confiante, estabelece um limite claro e inegociável. Se você já ouviu essa desculpa esmagadora de que você é melhor porque não reclama, comenta aí embaixo. Já vi esse filme. Ok, você já entendeu. A ficha caiu. Ser a garota legal é uma furada monumental. E agora? O que fazer? Como sair desse personagem que você interpretou por tanto tempo sem virar a tal da louca que você tanto teme se tornar? Calma, não é para chutar o balde da noite para o dia. Isso é um processo, uma transição, e eu vou te guiar. O primeiro passo é começar pequeno. Você não precisa resolver todos os problemas do relacionamento em uma única conversa. Isso assusta e não funciona. Escolha uma única coisa, uma pequena coisa que te incomoda. E comunique de forma clara, calma e objetiva. Não é um discurso, é uma frase. Use a técnica do eu sinto. Em vez de acusar, fale sobre você. Por exemplo, em vez de dizer, você nunca me escuta, diga, amor, quando você fica no celular enquanto a gente janta, eu me sinto ignorada e pouco importante. Podemos combinar de deixar os celulares de lado só nesse momento? Ou, em vez de você nunca me avisa onde está, tente. Eu gostaria de verdade que você me avisasse quando for chegar muito mais tarde do que o combinado. Eu fico preocupada e me sinto desrespeitada quando isso acontece. É simples, direto e impossível de argumentar contra, porque você está falando sobre o seu sentimento. O segundo passo é redefinir urgentemente o que você considera drama. Drama é chorar, gritar, jogar coisas na parede? Sim, isso é drama. Mas sabe o que é um drama muito maior e mais destrutivo? Engolir suas emoções por anos a fio e, um belo dia, explodir histericamente porque a toalha estava molhada em cima da cama. E nessa explosão, você traz à tona uma lista de ressentimentos que começam em 2012. Isso é drama. Ser assertiva, comunicar o que você sente no momento em que sente, com calma e respeito, é o exato oposto de ser dramática. É ser uma mulher adulta e funcional. O terceiro passo, e talvez o mais importante, é recuperar a sua identidade. Quem era você antes de se tornar a namorada descolada? O que você gosta de fazer? Quais eram seus hobbies, seus interesses, seus sonhos antes de você se tornar a assessora de entretenimento e bem-estar dele? Volte a fazer suas coisas. Ligue para aquelas amigas que você deixou de lado. Se matricule naquele curso que você sempre quis fazer. Vá ao cinema sozinha. Quando você tem uma confidente, vida rica, plena e interessante que é só sua, a validação dele se torna um bônus agradável e não o oxigênio que você precisa para respirar. A sua felicidade não pode ser um sério terceirizado. Vamos ver a transformação na prática, com mais alguns cenários de antes e depois. Cenário 1. A piadinha sobre suas compras. Na versão de antes, ele diz, nossa, amor, mais um sapato? Seu armário vai explodir. E você, na sua versão reativa, dá aquela hahaha, bobo, mas esse estava na promoção. Enquanto por dentro você está angustiada de raiva e vergonha. Agora, a versão de depois. Ele faz a mesma piadinha. E você, com a calma voz e um olhar firme, responde, sim, mais um.
Eu trabalho, ganho o meu próprio dinheiro e me dou os presentes que eu considero que mereço. Confidente, existe algum problema com isso? Fim de discussão. Sem agressividade, apenas um limite claro. Cenário 2. O cansaço seletivo na hora das tarefas domésticas. Na versão de antes, você diz: amor, a louça da janta ainda está na pia. E ele responde com aquele suspiro de mártir: ah, estou mortinho, trabalhei o dia todo. Deixa aí, amanhã eu lavo. E o spoiler é que o amanhã nunca chega. Na versão de depois, o diálogo começa igual, mas a sua resposta muda tudo. Você diz: eu entendo que você está cansado. Eu também trabalhei o dia todo. Nós dois sujamos, então nós dois limpamos. Leva apenas 10 minutos se fizermos juntos. Vamos resolver isso agora e depois a gente descansa de verdade. Isso não é um pedido, é uma afirmação de parceria. Se você conhece uma amiga que está presa nesse papel, que está se apagando para fazer um homem brilhar, manda esse vídeo para ela agora mesmo com a mensagem: é sobre isso. Vamos resumir, amiga, para que a mensagem fique gravada na sua alma. Pare agora mesmo de competir pelo troféu inexistente de namorada menos complicada do ano. O único prêmio que você vai ganhar com essa competição é uma gastrite nervosa, um bolo de ressentimento entalado na garganta e um parceiro completamente folgado, que se acostumou a ter uma mãe de aluguel que não cobra nada e ainda por cima está sempre sorrindo. Existe uma séria diferença crucial entre ser de boa e ser boba. Ser de boa é ótimo. Significa não surtar por pequenas coisas, ter perspectiva, ser uma parceira leve. Ser boba é uma escolha. Significa aceitar desrespeito com um sorriso no rosto. Significa colocar as necessidades do outro sempre acima das suas. E você, minha cara, com toda a sua força e potencial, não nasceu para ser a segunda opção de ninguém, muito menos para aplaudir a própria negligência como se fosse uma virtude. A mulher que é verdadeiramente diferente, verdadeiramente especial, não é aquela que aceita tudo calada para não incomodar. É aquela que tem a coragem avassaladora de ser ela mesma, com todas as suas supostas chatices, com todas as suas necessidades, com todos os seus desejos. É a mulher que se respeita de uma forma tão profunda que o outro não tem outra opção a não ser respeitá-la também. Ou então, ele simplesmente cai fora. E em qualquer uma das duas opções, você ganha. Você ganha um parceiro melhor ou ganha a sua liberdade de volta. Não existe derrota nesse caminho. E só para te deixar com um gostinho do que vem por aí, no nosso próximo vídeo nós vamos meter o bisturi em outra figura clássica, o homem projeto. Aquele traste que você, com sua síndrome de salvadora, insiste em tentar consertar, em lapidar. E eu já vou te dar um spoiler doloroso. Você não é uma clínica de reabilitação. Você é uma mulher, não um canteiro de obras. E agora, eu quero que você reflita em silêncio por um instante. E aí, você vai continuar colecionando medalhas de namorada troféu que só servem para enfeitar a prateleira da sua solidão? Ou vai finalmente começar a construir o seu próprio pódio, um lugar onde só você define as regras e o prêmio é o seu próprio bem-estar? A escolha é sua, sempre foi. Se esse vídeo te deu um tapa de realidade, se ele te ajudou a enxergar algo que você não via, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque pode ter certeza que tem muito mais verdades como essa para serem jogadas na sua cara. E acredite, é para o seu bem.